Beleza, vamos lá, bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, depende da hora que você for ver o vídeo. Esse momento é importante, porque afinal de contas a gente está mandando atividade para vocês, só que tem muito tempo que eu não falo com vocês, certo? E querendo ou não, foi uma coisa muito inesperada, então as escolas elas estão se adaptando e fazendo em cima daquilo que cada uma tem, e gravando vídeo, e mandando atividades. Agora, o mais importante é não perder a rotina de estudo, certo? Eu fiz aqui um quadrinho, isso aqui é matéria nova, né? Que a gente não pode parar. Então, o que acontece? A gente vai falar da Terra, planeta Terra. E quando a gente fala da Terra, mais ou menos aí 4,5, 5 bilhões de anos de idade, aí você pensa assim, tem a teoria do Big Bang, a gente nem costuma trabalhar muito em geografia, trabalha mais em ciência, explosão cósmica, a formação dos planetesimais, aí formaram as bolas incandescentes. Essas bolas incandescentes, elas foram se resfriando de fora para dentro. Por isso que nós temos a estrutura que está aqui. Nós temos a crosta terrestre, ou também pode ser chamada de litosfera, ou superfície terrestre, é a casquinha do planeta Terra. A casquinha, o que é mais fininho? Tanto que eu não coloquei aqui, mas o livro que vocês têm, de 30, 70, alguns autores falam até mesmo 100 quilômetros de espessura. Mas isso é fininho, porque se você for da crosta até o núcleo da Terra, são mais de 6.000 quilômetros. E quando a gente fala de Terra, existem dificuldades muito grandes para conseguir chegar em grandes profundidades. Principalmente por causa do calor, a temperatura muito elevada, a pressão altíssima e a resistência das rochas. Porque quanto mais quente e maior a pressão, a rocha ela acaba tendo uma resistência maior. Tanto que no subsolo, em áreas muito profundas, é muito comum encontrar diamantes, que tem que ter essa característica de temperatura e pressão para você ter o diamante. Para ter ideia, você pode pegar um grafite, mudar a temperatura e pressão e transformar o grafite com diamante, carvão, cabelo, cinzas de uma pessoa. Então você pode pegar a cinza da sua mãe, fazer um diamante, fazer uma analogia para você, para o seu bebê. Então, nós temos a crosta terrestre. O manto, que é a astelosfera, é o magma. Magma, lá que está vulcão, é o manto, certo? E, por fim, um núcleo que pode ser chamado de NIF. Por que NIF? Porque, segundo os cientistas, a composição básica do núcleo da Terra é níquel e ferro. Beleza? No livro está mais destrinchado, por exemplo, tem um núcleo externo e tem um núcleo interno. O núcleo interno dizem que a pressão é tão grande, a temperatura é tão elevada que ele chega a ser sólido, de tanta pressão que existe ali. E a temperatura básica do núcleo é de 5 a 6 mil graus Celsius de temperatura. Por isso que tem a lava, né? Por isso tem o magma, porque essa temperatura faz com que esse material fique amolecido. Inclusive, não é essa parte agora, depois eu vou falar sobre isso, por causa desse calor, é que a Terra se quebrou em vários pedaços, formando o que chamamos de placas tectônicas. Cada pedaço desse da crosta é uma placa tectônica, ou seja, um bloco de rocha gigantesco. Os livrinhos de sexto ano falam que é como se fossem jangadas de pedra gigante flutuando sobre o magma. E como o magma está se movimentando, que são as correntes de convecção do magma, como o magma está se movimentando, as placas se movimentam também, que são os movimentos das placas tectônicas. Por isso que nós temos o tectonismo e o vulcanismo. Onde a lava sai pressionando, empurrando a placa, você tem vulcanismo, e quando a placa se choca, ou se separa, ou desliza uma ao lado da outra, nós temos os grandes tremores da Terra. Tem até aquela perguntinha que se faz, algumas pessoas acabam errando: no Brasil acontecem terremotos? Sim. Já morreu gente do Rio da terremoto? Sim. Uma pessoa morreu, certo? Então, no Brasil ocorrem tremores de pequena magnitude, porque o Brasil está no centro da placa, o Brasil está distante da borda. Já o Japão está entre 3 placas tectônicas, completamente diferente. Então aqui é a estrutura básica da Terra, certo? Aí quando nós falamos de estrutura da Terra, nós temos que lembrar da estrutura geológica que compõe o nosso planeta. Nós temos 3 estruturas.
Os escudos cristalinos ou os cráteros, que são de origem muito antiga, lá da era pré-cambriana, bilhões de anos atrás, geralmente de origem magmática, os terrenos cristalinos, as bacias sedimentares. É interessante o seguinte: mais ou menos 65, 66% do território brasileiro é formado por bacias sedimentares e 34, 35% formada por escudos cristalinos. As bacias sedimentares, ou propriamente sedimentares, vêm de sedimentos. Os sedimentos são partículas, pedaços, restos, resíduos. Quer ver um detalhe? O Brasil é um país que tem como relevo predominante os planaltos. Os planaltos são terrenos não tão altos, mas aí se fala 200 metros em média para cima, onde você tinha montanha. Essa montanha foi sendo desgastada pelo processo erosivo e sendo aplainada, certo? E os sedimentos que estavam ali foram levados para a parte baixa do terreno, aterrando. De forma grosseira a gente fala aterrando, né? Mas não é aterrar logicamente, é a formação das bacias sedimentares, que se formaram pelo acúmulo de sedimento ao longo de milhares e milhões de anos. Existem bacias sedimentares mais novas, sedimentação mais recente, e existem as bacias sedimentares de formação muito antiga. Os escudos cristalinos sempre vão ser antigos. As bacias sedimentares podem ser novas ou antigas, certo? E os dobramentos modernos, que também podem ser chamados de cadeurogenéticas. Olha só, dobramentos terciários são no Brasil, nós não temos esse tipo de formação. Os dobramentos modernos são as cadeias de montanhas, como por exemplo a Cordilheira dos Andes, o Himalaia, os Alpes da Europa, certo? Então, esse tipo de formação ocorre quando as placas tectônicas se chocam. E quando elas se chocam, você vai ter uma dobra, vai dobrando a Terra, formando uma cordilheira. Para ter ideia, entre o Peru e a Bolívia, tem o lago Titicaca. Eu não lembro agora qual altitude, quantos lugares de altitude está. É um lago alto. Aquele lago era fundo do mar, mas quando bateu, levantou a terra e esse lago foi para lá em cima, 3, 4 mil metros de altitude. Percebe? Então, antigos podem ser novos ou antigos, e esses são novos. São dobramentos modernos, recentes, novos. Tudo bem, quando a gente fala de geologia, novo é 1 milhão de anos. 1 milhão de anos são novos. Beleza? 100 mil anos é um bebê. Certo? Tranquilinho. Logicamente aqui a gente faz um resuminho, mas tudo está na matéria, bonitinho, na apostila, nas apostilas, tudo tranquilo. Tipos de rochas. Nós temos 3 tipos de rocha básicas. Logicamente, quando você fala rocha, você tem todo o processo de formação de uma rocha, o ciclo da rocha. Você tem decomposição, abrasão, os sedimentos vão se acumulando e formando um tipo de rocha e por aí vai. Nós temos, olha só, as rochas magmáticas ou ígneas. A palavra ígnea vem do latim ignis, que é fogo, lava, magmática. As rochas magmáticas elas podem ser divididas em 2: as intrusivas, que se formam no subsolo, e as extrusivas, que se formam aqui na superfície. Aqui, como é menos quente que lá embaixo, a magma aqui vai se solidificar mais rápido. O granito é uma rocha magmática extrusiva, intrusiva, perdão. Já o basalto é uma rocha magmática extrusiva. As rochas sedimentares, que o próprio nome também já diz, sedimentares. Os sedimentos, eles vão se acumulando, cimentando naturalmente, formando uma rocha, tipo arenito, que é uma rocha que está muito em praia, que é de areia. Gente, areia são sedimentos, né? E a metamórfica, e a letra ficou boa aqui embaixo, hein? Metamórfica vem de metamorfose, transformação. Você tem uma rocha, você tem um calcário, aí você tem mudanças de temperatura e pressão, transformando esse calcário em mármore. Então você tem uma rocha, você tem um granito, se transforma em gneiss. É outro tipo de rocha, são 2 rochas diferentes. Tem uma mesma origem, porém
apresentam começos diferentes. Vamos lá, continuando então aqui, galera, olha só, relevo. Eu não coloquei no quadro, mas nós temos alguns tipos de relevo básico. Montanhas, planaltos, planícies, depressões, esses são os principais, mas existem outros. As montanhas são as maiores elevações que existem na superfície terrestre. Os autores trabalham com a ideia de que para ser uma montanha tem que ter mais de 3.000 metros de altitude. Se for levar em consideração esse conceito, no Brasil não existem montanhas. Isso é interessante pensar, porque o maior pico brasileiro, o pico da Neblina, tem 2.800 e poucos metros de altitude, não chega a 3.000 metros. Então não seria uma montanha, é um pico. Os planaltos são áreas ligeiramente aplainadas e que sofreram um processo erosivo. As planícies são áreas baixas, planas, que sofreram um processo de deposição de sedimentos. Inclusive, então, tem que sempre lembrar isso. Planalto, erosão; planície, deposição de sedimentos. Beleza? As depressões, a gente até brinca quando fala sobre isso, né? Depressão tem que estar para baixo, né? Mas é sério no relevo. Depressão é quando a área é mais baixa que os terrenos ao seu redor, os terrenos vizinhos. Nós temos dois tipos de depressões: a depressão absoluta, que está abaixo do nível do mar, e a depressão relativa, que está acima do nível do mar. Boa parte da Holanda é uma depressão absoluta, mas o litoral holandês está acima do nível do mar, então a água não passa. É interessante isso, quando a gente fala, isso é legal, né? Bacana. Então, vamos lá. Quando a gente fala de relevo, nós temos os agentes que formam o relevo, que são os agentes endógenos, dentro, exo, fora. Os agentes endógenos são aqueles que acontecem dentro da Terra e que promovem a construção do relevo. Aí eu coloquei para vocês aqui, ó, tectonismo e vulcanismo. As placas se chocam. Você tem a formação de montanhas, tectonismo, vulcão em erupção, você cria relevo. Só que depois do relevo criado, esse relevo ele tem que ser modificado, transformado. Aí que nós temos, isso aqui não parece um X, não é um X, tá? Agentes exógenos. Exo, fora. Então os agentes exógenos são aqueles que ocorrem na superfície terrestre e que modelam o relevo, dão uma forma do relevo. Existem muitas montanhas, o Frade e a Freira, Pedras dos Dois Olhos, que têm formatos, né, diferentes, e isso tem a ver com o processo de erosão e de intemperismo. Erosão e intemperismo. Nós temos os tipos de erosão. Gente, erosão, na verdade, é quando você tem a erosão é quando você tem um transporte de sedimentos. E para vocês que assistirem essa aula, falou em agentes de erosão, o principal agente erosivo é a água. Água. Quer ver? O único desses aqui que não é água é erosão eólica, é vento. Todo o restante é água. Fluvial, de rio. Pluvial, de chuva. Marítimo, mar. Nival, derretimento de neve, que é água, gelo, neve. Então o único agente erosivo aqui, que não é água, é o vento. Certo? Então a água, tanto que tem aquela expressão antiga, os outros avós falavam, água mole, pedra dura, tanto bate, até fura, e é real, existe mesmo isso. O processo erosivo da água é uma coisa fenomenal. A gente observa muito bem isso, não tem as catástrofes, chuvas, e morre gente, sai destruindo tudo. A água tem uma força fenomenal. E além dos tipos de erosão, nós temos os tipos de intemperismos. Na verdade, o intemperismo é um processo erosivo que ocorre na rocha. Aí nós temos que pensar como fisicamente uma rocha pode ser desgastada, como quimicamente uma rocha pode ser desgastada e como biologicamente uma rocha pode ser desgastada. Fisicamente, aí nós temos a questão da dilatação. Vocês estudam isso em física, dilatação. Aumenta a temperatura, a rocha aumenta. Diminui a temperatura, a rocha diminui. Então, nesse processo, aumentar, diminuir, a rocha vai se quebrando e ela vai se decompondo. Intemperismo físico. O químico, quimicamente, o principal agente químico
é a água. Na água existem fungos, bactérias, e quanto mais a água consegue penetrar na rocha, maior o processo de intemperismo químico. A água é o principal agente. Existe também a espécie de animais, urina, mas a água é o principal. Onde a água infiltra mais, o intemperismo químico vai ser maior. Beleza? E o intemperismo biológico. Biologicamente, a gente tem raízes de vegetais, e a gente sabe o poder de uma raiz de uma calçada, imagina uma montanha, aquelas raízes que vão entrando, penetrando, forçando e vão quebrando sim rocha e os animais das montanhas. Se todo animalzinho andar no mesmo caminho, vai fazer uma trilha no chão. Essa trilha que ficou marcada é um processo de desgaste da rocha. Entendeu? Biologicamente, você dentro do cabrito da montanha, aquelas patas do cabrito que se adaptam e vão subindo uma montanha, aquela pata do cabrito na pedra vai provocando desgaste na pedra, o intemperismo biológico. Galera, olha só. Aqui, logicamente, que a gente resume de uma forma um pouco mais rápida, né? Mas assim, aquilo que a gente fala sempre, nesse momento a gente está se adaptando. Então, semana que vem a gente grava uma nova aulinha para vocês, beleza? E fiquem na paz, que Deus ilumine a todos. Boa semana.